Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos iniciando mais uma aula do nosso curso Escola de Direito Eleitoral, Eleições 2024. Nesta aula número 10, veja, já são 10 aulas, nós vamos começar uma caminhada sobre o estudo da propaganda eleitoral. Nessa aula nós vamos começar a falar sobre a propaganda. Vou trazer para vocês aqui algumas disposições gerais. Queria, antes de começar a aula, fazer alguns pedidos. Que vocês me seguissem lá no Instagram, @professorbrunoeleitoral, e também no Facebook, Cursos Bruno Oliveira. Nós temos dicas diárias de direito eleitoral para vocês, ok? Então vamos começar? Quero lembrá-los do seguinte: quando a gente fala de propaganda eleitoral, eu posso afirmar com toda certeza que a propaganda eleitoral é o mecanismo, é a porta de entrada daqueles que desejam pleitear um cargo político. Pensando nas eleições 2024, para prefeito, vice-prefeito, vereadores, é a porta de entrada. Se você faz um trabalho muito bem feito de propaganda, as chances para ingressar naquele cargo que você almeja é muito maior. Então você precisa, além de ser muito efetivo durante a realização das propagandas, você também precisa, além de ser efetivo, ser precavido. Por que eu digo precavido? Porque nós temos hoje um arcabouço de legislações que protegem os candidatos e as candidatas quanto à realização de propaganda. Nós vamos utilizar ao longo das nossas aulas dois instrumentos. Uma lei, que é a própria lei das eleições, é a lei número 9.504 de 97, e a resolução. Hoje o TSE tem uma própria resolução sobre propaganda eleitoral, ok? Então nós vamos ter, de um lado, a lei e do outro lado, uma resolução que trata especialmente sobre propaganda, certo? Então, pessoal, como eu estava comentando com vocês, a propaganda, para mim, ela precisa observar dois princípios. Primeiro, a precaução. Você precisa se precaver quanto aos atos de propaganda, observando as regras de propaganda, sabendo o que pode e o que não pode ser feito. E o segundo é o princípio da efetividade. É o princípio em que você vai realizar atos de propaganda, mas são atos pensados, muito bem pensados. Você não vai gastar dinheiro com todas as modalidades de propaganda, sem antes realizar um estudo. Quais são as modalidades mais eficientes para mim, que sou candidato? Você que está me ouvindo aqui, que vai orientar candidaturas, que vai orientar partidos políticos, vocês precisam construir um plano de propaganda, entendendo quanto que eu vou gastar nessa modalidade, nessa outra modalidade, o que essa modalidade de propaganda vai trazer para mim de benefício. Então precisa ser muito bem observado isso. Então, o princípio da precaução, por conta da existência dessas inúmeras leis que protegem a propaganda, e da efetividade, certo? Quais são, então, quando a gente fala aqui de instrumentos normativos relativo à propaganda eleitoral, nós temos a lei das eleições, que é a lei número 9.504 de 97, a partir do artigo 36 desta lei, nós vamos ter várias disposições sobre propaganda, então nós vamos estudar essas disposições, ok? Nós vamos também estudar a resolução do TSE número 23.610 de 2019, que é uma resolução que fala especialmente sobre propaganda, certo?
Então, esses são os nossos instrumentos de estudo. Nesta aula, eu vou trazer algumas disposições gerais. Nós não vamos aprofundar nenhum ponto. Isso vai ficar para as aulas futuras, certo? Então, essa aula ela vai ser um pouco mais rápida, mais ligeira, só para introduzir a propaganda eleitoral nas nossas discussões, certo? Pois bem, dando início, então iniciando o nosso estudo sobre propaganda, a primeira pergunta é: a partir de quando eu posso realizar propaganda? Nós vamos estudar ao longo das nossas aulas a chamada propaganda extemporânea, que é a propaganda eleitoral realizada fora de época, que é uma irregularidade, que é algo ilícito, que é algo que está protegido pela legislação. Nós temos hoje a previsão expressa da propaganda eleitoral antecipada, tanto na lei, a partir do seu artigo 36A, Lei das Eleições, quanto na resolução do TSE. Nós vamos estudar em um momento oportuno, se eu não me engano já é a próxima aula, o que é a propaganda eleitoral extemporânea, quais são os requisitos que o Tribunal Superior Eleitoral criou para entender o que é uma propaganda eleitoral extemporânea. Nós vamos seguir um passo a passo, para a gente verificar se aquela propaganda que está sendo realizada, ela pode ser configurada como propaganda fora de época, como propaganda extemporânea, propaganda antecipada, vedada por lei. Então, é como se nós tivéssemos nas nossas aulas um esqueminha para você entender, Bom, a propaganda eleitoral, claro que não todas as modalidades, mas em regra, a de rua, que é a que mais chama atenção na época de eleição, a propaganda de rua mesmo, ela só pode começar a partir do dia 16 de agosto do ano da eleição. Tá? Lá na lei, você vai encontrar após 15 de agosto. É a mesma coisa. Trocando em miúdos, significa dizer a partir do dia 16 de agosto. Então, propaganda eleitoral, de forma geral, e aqui eu falo basicamente da propaganda de rua, a partir do dia 16 de agosto do ano da eleição. Por que eu falo de forma geral? Porque eu vou ter outras modalidades de propaganda, como rádio e TV, nós vamos ter internet, nós vamos ter, além da propaganda de rua, propaganda na imprensa escrita, Então, nós temos várias outras modalidades de propaganda em que, principalmente a de rádio e TV, que não é permitida a partir do dia 16 de agosto. Nós vamos ter uma propaganda em rádio e televisão que vai ser iniciada a partir dos 35 dias que antecedem a eleição. Então, não começa no dia 16. O que pode começar no dia 16 é a propaganda de rua. Então, anote aí. Propaganda eleitoral de rua, na imprensa escrita, na internet, todas essas modalidades, exceto a propaganda em rádio e televisão, a partir do dia 16 de agosto. Aconteceu antes, será considerada como propaganda fora de época, propaganda extemporânea, vedada pela legislação. Mas isso fica para a próxima aula, onde nós vamos compreender o que é a propaganda eleitoral extemporânea. Certo? Podemos ter propaganda paga? Olha, importante questionamento, Porque qual que é a regra? A regra é a não permissão de propaganda política paga somente em rádio e televisão. Quer dizer o quê, professor? Quer dizer que eu tenho outras modalidades de propaganda que são permitidas de forma paga. Vou citar algumas. Hoje nós temos a propaganda na imprensa escrita e a sua reprodução na internet como permitida a modalidade paga. Nós temos ainda a propaganda por meio de impulsionamentos de conteúdo, que nós vamos ter uma aula só sobre impulsionamento de conteúdo, que é uma modalidade também de propaganda paga permitida pela legislação. O que não pode acontecer é modalidade de propaganda política paga em rádio e televisão. Ok? Então, veja só. Não será permitido
qualquer tipo de propaganda política paga em rádio e televisão. Muita atenção a isso, porque, pessoal, nós temos que observar aqui o seguinte: eu tenho modalidade de propaganda política paga como impulsionamento de conteúdo,